Muito bom dia, paz de Cristo na sua vida. E vamos hoje para mais uma reflexão. Quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que está no livro de Lucas. Eu ainda nem sei que título que eu vou dar para esse devocional de hoje. Estou gravando, mas ainda não fiz a capinha do YouTube, então ainda não sei como chamará. Porém, uma passagem aqui no livro de Lucas me chamou a atenção. Na verdade, não só agora, mas um tempo atrás, uma irmã em Cristo me falou dessa palavra e ela ficou no meu coração, ficou ecoando. E aí eu senti desejo de ler o livro de Atos. Só que quando eu comecei a ler o livro de Atos, no início do livro, eu soube de uma coisa que para mim foi novidade. Sério, foi uma novidade. Eu não tinha esse conhecimento. Pode até ser que já tivessem falado sobre isso, mas naquele momento eu não tinha essa noção. Que o livro de Atos foi escrito por Lucas, que era um médico, que era um braço direito de Paulo. E é muito interessante que, como eu tenho essa Bíblia de estudo, fala lá que quando ele escreveu o livro de Atos, ele fez juntamente com o Evangelho, que é segundo Lucas. Era para ser uma combinação. E aí eu falei, então deixa eu ler primeiro o livro de Lucas, porque eu nunca li ele inteiro. Já vi passagens, né? A gente vê versículos muitas vezes, mas ler do começo ao fim, não. E aí, no capítulo 19, a gente tem aqui, é narrado a história de Jesus com Zaqueu. Eu não sei se vocês conhecem essa história ou não. Então, vem nesse capítulo Zaqueu, que era um homem rico, né, que era chefe dos cobradores de impostos, que isso para o povo de Israel era a maior desonra que podia ter, certo? E ele tem ali um encontro com Jesus. Jesus vai jantar na casa dele, né? Depois eu volto, eu gostei muito, eu volto aqui para depois falar sobre essa palavra, só para a gente entender o contexto. Aí ele vai cear na casa de Zaqueu e ali ele conta a parábola, né, das 10 moedas de ouro. Aqui Lucas relata como as 10 moedas de ouro, a gente pode entender também como a parábola dos talentos. Aí depois de tudo isso ter acontecido, Jesus vai para Jerusalém. Quando Jesus está chegando em Jerusalém, o povo que estava ali, né, o pessoal que seguia Jesus, começou antes disso, Jesus sai de lá e é nesse momento que Jesus dá ordem aos seus discípulos para irem buscar o jumentinho, que ele vai fazer a entrada dele em Jerusalém. E muito bem, e eles vão, pegam o jumentinho, levam para Jesus, tá? E aí, aquela multidão que estava aguardando Jesus falava assim, diziam assim: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que seus seguidores calem a boca. E Jesus respondeu: afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. E isso me chamou muita atenção, porque essa amiga tinha falado para mim justamente essa frase. Porque eu estava me sentindo constrangida por uma situação que eu vivi, aonde eu tive que falar, porque Deus te coloca em situações que você vai precisar falar da palavra dele, que muitas vezes você não quer. Na verdade, você nunca quer. Eu costumo dizer que eu consegui entender as coisas de Deus dessa forma. Normalmente, se é algo que eu quero muito fazer, não vem de Deus, não. Porque as coisas que vêm de Deus, nós temos muita dificuldade de aceitar e ter a disciplina para fazer. E eu vivi uma situação onde eu tinha que falar para aquelas pessoas. E você começa a tremer, você começa a suar frio, você não sabe o que dizer, só pelo Espírito Santo mesmo. Até que você fala, né? E
E depois eu fiquei me sentindo muito mal por ter feito daquela forma, a sensação de que eu tinha sido invasiva com aquelas pessoas. E aí uma amiga me repreendeu e falou assim: olha, minha amiga, se a gente não falar, as pedras clamarão. Então nós temos que falar sim. E por que é que eu tô querendo falar dessa palavra hoje com vocês? Porque eu quero falar da palavra de Deus, porque eu vou me sentir muito mal se eu souber que Deus usou pedras para falar sobre ele e não a nós que somos seus discípulos. Nós estamos vivendo um momento agora na humanidade que está muito próximo do fim. A gente não tem noção que esse fim vai durar mais 100 anos, 50 anos, 10 anos, nós não temos essa noção. Nem Jesus tinha. Quando perguntaram para ele, ele falou que ele não sabia, nem os anjos sabiam. A única pessoa que sabia era o Pai, que sabia o tempo do fim. Porém, ele deixou sinais. E nós estamos vendo muitos sinais. Ele falava que estava se aproximando. Quando a gente visse esses sinais, eles estariam próximo do fim. E hoje nós temos muitos, mas muitos sinais acontecendo tudo ao mesmo tempo, que faz com que a gente fique alerta, né? Que gere em nós um zelo, um cuidado, não uma preocupação, porque o cristão genuíno, ele se alegra com o fim, ele não se entristece com o fim. A única coisa que nos entristece é saber que algumas pessoas, principalmente as que nós amamos, muitas vezes não aceitarão Jesus como Senhor e Salvador. E conversando hoje pela manhã com algumas irmãs, num grupo de mulheres intercessoras que eu faço parte, eu estava falando disso. Eu falei: Senhor, eu fico me perguntando para quem que eu tenho que falar. Porque quando você lê os evangelhos, você vai perceber que cada um deles foi direcionado para um público diferente. Nós temos o evangelho de João, que é bem assim profundo, ele fala sobre a vida de Jesus desde a eternidade. Aí nós temos Mateus, nós temos Marcos, e você entende que cada um tinha uma direção. Lucas era um médico, um pesquisador, ele foi minucioso em transcrever o que tinha acontecido naquela época. Por quê? Porque ele queria passar essa mensagem para os romanos, sem falha, com fatos. Então, a forma como ele usou para evangelizar foi dessa forma. Então, ele é muito histórico, ele pega os dados, ele foi minuciosamente atrás dos fatos, né? E eu fiquei com essa dúvida: Senhor, para quem que eu tenho que falar? E eu sei que a gente fala para todos, tá? Não tem aqui um escolhido. A palavra de Deus é para todas as pessoas. Mas eu sinto no meu coração que nesse primeiro momento, quem deveria ouvir as minhas palavras, vamos dizer assim, quem eu poderia alcançar com as minhas palavras, eram pessoas que são como eu estava. Pessoas que, por mais que fossem batizadas, que já tivessem tido uma vida de comunhão com Deus, com Jesus Cristo, estão afastadas, achando que estão ainda no caminho. Eu fui essa pessoa e eu quero falar com você. Eu era uma pessoa que só me preocupava com o trabalho. E isso é importante. Essa era a minha busca nessa terra. E olha, eu já era batizada. E mesmo assim, eu buscava pela glória dos homens. Eu buscava pelos reconhecimentos do homem. Eu buscava pelas coisas materiais, pelo conforto. E cara, não é fácil quando você abre mão disso. Eu abri mão de tudo isso porque eu quis? Não foi porque eu quis. Foi porque Jesus quis. Porque o Espírito Santo dele agiu em mim
e vem me transformando desde então, mostrando para mim o que realmente vale a pena, pelo que vale a pena eu viver, pelo que vale a pena o meu respirar. Eu preciso trabalhar, com certeza, foi uma das coisas que eu aprendi com o apóstolo Paulo nas suas cartas. Paulo fazia o trabalho dele missionário, mas mesmo assim ele trabalhava, ele fazia tendas, ele queria o próprio sustento, e eu penso dessa forma também, mas o trabalho de Paulo era secundário, era uma forma dele se manter. E a mesma coisa hoje, eu vejo que Cristo tem trabalhado isso dentro de mim. Cada vez mais as coisas vão perdendo um pouco mais de importância. E talvez seja isso o grande atrito, o grande conflito que muitos cristãos têm. Porque quando você começa a caminhar com Cristo de verdade, de forma genuína, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E a gente não quer abrir mão dessas coisas, né? Então, talvez seja para você aí que está do outro lado, que tem uma vida parecida com a minha, que eu esteja falando e que de repente eu preciso te alcançar de alguma forma. Mas é eu que vou fazer o trabalho? Não, é o Espírito Santo que vai fazer, mas eu espero que a minha vida seja um testemunho para você. Então, por isso que eu tô aqui falando da palavra com você. Eu mentia, eu tinha uma amiga que me perguntava, tu tá indo pra igreja? Eu falava, tô mentindo, não tava, não era envolvida com nada disso. Nem lia as escrituras sagradas, não lia. Então, assim, ela me perguntava e eu mentia. Só que, assim, tava mentindo pra ela, né? Mentindo pra mim, porque Deus tudo vê, tudo sabe. E até que chegou um momento que teve o confronto aí e é o que a palavra fala. Você vem pelo amor ou você vem pela dor. E meu papel aqui é que você venha pelo amor, que você busque isso antes que seja necessário você sofrer alguma perda muito grande, porque Deus faz esse trabalho na nossa vida. Ah, mas puxa, a vida não é justa. Justo é Ele. Dá uma olhada aí no passado, na vida de todos os profetas, na vida de todos os homens e mulheres que viveram para Deus. Não é uma vida muito luxuosa, até tem alguns que tiveram aí algum conforto, mas se você pudesse voltar no tempo e perguntar até mesmo para Salomão o que ele escolheria, basta ler o livro de Eclesiastes. Você vai perceber que, como ele fala, tudo vaidade, tudo é vaidade. E no final ele deixa uma grande lição para nós, que o que importa é o amor de Deus. Então, que a gente não se perca nessa vida. Minha mensagem de hoje é essa: não se perca na vida, no meio das buscas das coisas do mundo que não servem para nada, que são bolhas de sabão. São bolhas de sabão. Que Deus possa te tocar para que você comece a buscá-lo verdadeiramente, para você poder ter sentido genuíno na sua vida. E que aos pouquinhos vá te tratando, como Ele está me tratando também. Tá bom? Então, era essa palavra que eu tinha hoje, essa reflexão que eu fiz na minha vida e que eu gostaria de compartilhar com vocês, certo? Um beijo grande e até a próxima.